Olá, no bate-papo de especialista de hoje estamos com Nilson Teixeira. Nilson, obrigado por ter aceito o convite. Nilson é sócio fundador da Macro Capital. Ele está conosco hoje aqui para falar um pouquinho do fundo e um pouquinho dos próximos desafios, próximos cenários que tem pela frente. Nilson? Deixa eu contar um pouco aqui antes da nossa empresa, né? A Macro Capital surgiu e foi fomentada há muitos anos atrás em uma discussão minha com o Mauro Bernstein, um outro sócio fundador da nossa empresa, quando eu julgava que seria uma boa estratégia nós abrimos um novo negócio. O nosso negócio tinha sobre a expectativa que nós temos muitos anos de experiência, tanto ele como eu, décadas no mercado financeiro, mais recentemente, no meu caso, 18 anos no Credit Suisse como economista-chefe, e no caso dele também toda uma história de Banco Garantia, Credit Suisse. E eu julgava que a oportunidade estava em abrir uma gestora, né? E nós viemos conversando, discutindo por vários anos, até que em 2018 eu saí do banco, ele também saiu da empresa que ele estava ali nesse ano, já no meados do ano, e nós conversamos bastante. E em novembro nós batemos o martelo para abrir essa nossa gestora. E a nossa gestora, no fundo, hoje é um fundo macro, multimercado, com a filosofia de book único. Então, no fundo, como é que a gente faz todo o processo de gestão? É um processo baseado na minha experiência de décadas, atendendo, né, como no papel de economista, gestoras no mundo inteiro, desde a década passada, então, gestoras nos Estados Unidos, na Europa, Reino Unido, e também aqui no Brasil, quando nós vimos o início do florescimento, que foi em meados da década passada, início desta década, desses hedge funds. E o que nós constatamos, tanto na experiência dele, mas acho que mais particularmente na minha, é que as gestoras, né, essas gestoras multimercado, fundos macro, eles têm seu melhor desempenho de forma mais consistente quando eles acertam um cenário macro político, tanto global quanto de mercados específicos. Então, baseado nisso que nós construímos essa filosofia de gestão nossa. É uma gestora em que nós discutimos o cenário macro, essa é a pedra fundamental do processo macro e político, tanto global e do Brasil, e a partir daí, quando nós construímos esse consenso no time de gestão, nós partimos para quais os mercados que respondem melhor, que traduzem melhor a nossa leitura dos cenários. E a partir daí, sim, nós caminhamos quais são os instrumentos que fornecem o melhor retorno dado o risco que a gente pretende correr. A beleza do nosso negócio, o desafio, como sempre, é a construção do consenso no time de gestão. E é algo que tanto o Mauro e eu temos uma grande experiência construir isso nas nossas equipes, esse consenso. Até fazendo um gancho aí com essa questão global, Nilson, como que você imagina que esses conflitos na América Latina estão interferindo, principalmente na gestão de fundos macro multimercados? Essa é uma boa pergunta, porque você já viu uma série de manifestações no Chile, na Bolívia, na Argentina, tem questões políticas em vários países envolvidos em acusações de malfeitos em termos de gestão pública, e isso tem tido um impacto, uma influência na visão de investidores globais, que vem, por exemplo, a América Latina como uma região e, consequente, uma certa similaridade entre os países, e também nos investidores mais especializados em América Latina, por exemplo. Então tem uma influência importante. E esses atritos foram aumentados, a repercussão deles nos preços dos ativos, com as manifestações no Chile. Então, as manifestações começaram por razões que poucos, eu acho que quase ninguém, imaginariam que teriam repercussões tão fortes no próprio Chile. Um aumento da tarifa do metrô em menos de 3%,
causa manifestações que são crescentes. Até fazendo um paralelo com o Brasil, que eu não sei se o investidor estrangeiro pode fazer esse paralelo, foi quando teve as manifestações dos 20 centavos, não é pelos 20 centavos que a gente teve no passado e tornou no que se foi, né? Então, é uma excelente comparação, de fato tem muito a ver com isso. E ninguém imaginaria que fosse tão grande o impacto. E no Chile foi maior ainda. No Chile foi tão significativo que promoveu uma depreciação cambial de forma expressiva, tanto no peso chileno, como também nas moedas de vários países emergentes, entre elas o real. Né? O real teve um movimento de depreciação importante. E toda a crise é muito difícil antecipar qual será o impacto, não só no país, que é onde tem o maior impacto, certamente, mas também na região. Então, o que se percebe hoje é que o cenário na economia da América Latina era um cenário de um crescimento baixo, com expectativa de recuperação, com uma inflação reduzida, com um processo de sincronia com os mercados desenvolvidos significativo, porque está ali uma redução da taxa de juros que vários países promoveram, uma inflação declinante, você viu, ou muito baixa, você viu o caso da Colômbia, onde teve um aumento dos juros reais de forma importante, com os juros mantidos estáveis e a inflação declinando. Né? Então tinha todo um cenário em que benigno, na expectativa de que tudo estável, nós teríamos um ambiente de maior crescimento. Ainda é o cenário esperado pela maioria dos participantes de mercado, né? Mas há uma grande incerteza sobre quais serão as repercussões dessas manifestações que se alastraram em vários países. Então, o que nós temos no cenário de América Latina é algo muito sincronizado com o no mundo. É uma incerteza sobre a capacidade de recuperação da atividade no próximo ano. Nos parece que entre os mercados emergentes, a América Latina tende a ter uma performance até superior em termos de ampliação da expansão no próximo ano frente a este ano. No caso do Brasil, o que se percebe é que também o nosso país terá uma expansão maior. Hoje, são poucos aqueles que julgam que o Brasil repetirá o que nós vimos em 2017, 2018 e 2019, que é um crescimento ali entre 1 e 1,5%, mais centrado em 1,3%. Então, os mais conservadores julgam que o crescimento será um pouco abaixo de 2%, os mais otimistas falam até em crescimento acima de 2,5%. Estamos numa história de que sairemos numa situação de um crescimento entre 1 e 1,5 para um crescimento ali em torno de 2, até um pouco acima. Então, é uma perspectiva mais favorável. Fazendo até um gancho que, já entrando em Brasil, com patamar de taxa de juros baixos, né? Quais são os grandes desafios dos gestores macro também de conseguir entregar resultado olhando para essa classe de ativos? Que juros baixos, esses últimos meses a gente teve algum tipo de oscilação, mas qual é o desafio do gestor de fundos macros nesse patamar de juros baixos? Olhando para o mundo não é tão baixo, mas historicamente para o Brasil é algo que a gente nunca viveu. Ninja, eu acho que você mencionou 2 pontos importantes, né? Então, o desafio do gestor é o mesmo desafio de antes. É ser capaz de antecipar quais são os cenários para a economia. Se você conseguir acertar os cenários, tem ainda muito a ganhar, mesmo no mercado local. Tomemos, por exemplo, os juros. Mais recentemente, os juros no Brasil aumentaram em toda a sua extensão da curva de juros para prazos de 10 anos e para prazos de 6 meses de forma expressiva. Em alguns vértices, mais de 70 pontos básicos, 0,7 ponto percentual, em outros ali, na ponta mais curta, 0,5 ponto percentual. Então, são 50 pontos e mesmo sem uma alavancagem significativa, você tem muito a ganhar, né, tanto na abertura quanto no fechamento. Então, a curva abriu bastante, né, a curva se deslocou para cima, maiores juros, e agora, mais recentemente, começa a retornar. Então, tem espaço para posições que trazem bom retorno.
Mais importante do que isso é a capacidade que se ter de por quanto tempo a inflação no Brasil permanecerá baixa. O mais importante não é nem os juros baixos, o mais importante é que nós olhamos para frente, né, e o mercado olha para frente e vê a inflação muito reduzida por períodos prolongados. Você vê a inflação implícita nos ativos, está ali entre 3,5% e 4%, que era patamares nunca antes navegados. E, consequentemente, se a inflação permanecer nesse patamar e você, como gestor, tem convicção disso, tem várias alternativas de investimento que tendem a ter uma rentabilidade muito expressiva. E é isso que compõe a história de longo prazo. Visto isso, e a visão de vocês para a Bolsa? Né? A gente está falando ali falando de juros, falando de crédito privado, mercado de capitais, e olhando para a Bolsa, qual é a expectativa de vocês ali em relação ao ano de 2020 para a renda variável? Isso nos volta à história da importância de você traçar o seu cenário. Hoje tem um dos grandes temas, e talvez o mais determinante, não só para a economia global como para a economia brasileira, é esse conflito comercial entre Estados Unidos e China. E esse conflito é muito mais que apenas tarifas comerciais. É um conflito que tem relação com a hegemonia do país. Se tem uma transferência, o PIB americano ainda é maior que o da China, mas até o fim da próxima década o PIB da China tende a passar o americano, isso tem consequências claras. E 2, uma supremacia tecnológica. Então, é um processo muito mais amplo que tende a ter repercussões não só na discussão comercial, mas nas discussões, inclusive, geopolíticas nos próximos muitos anos. No curto prazo, o que se coloca é que os cenários que você traça para a economia doméstica dependerão de como será a resolução de curto prazo desse acordo, dessa disputa Estados Unidos e China. Mas o que se sabe é, nesse cenário de não haver acordo e até um possível aprofundamento dessas disputas, é muito negativo. Tem uma desaceleração da economia global, tem um processo de redução dos preços dos ativos de forma generalizada. Isso vai fazer com que S&P, por exemplo, tenha um declínio importante. Você começa a traçar que as empresas americanas terão piores resultados, e aí o S&P vai para baixo e também terá um impacto na Bolsa brasileira. Como é um mercado emergente, tem um beta mais alto, e o brasileiro também, é de se esperar que o Ibovespa tenha uma redução importante. Vamos passar rapidamente para o cenário mais otimista. O cenário otimista que chega na próxima semana, o presidente passa um Twitter e diz: fechamos um acordo, o melhor acordo da história, nunca antes feito. O governo da China concorda, eles assinam na semana que vem. Eles não só não aumentam os tributos em 15 de dezembro, não voltam atrás completamente dos tributos que foram aumentados em setembro, e também reduzem um pouco, sobre algumas condicionalidades entre os dois governos, os impostos de maio. É uma euforia. É uma euforia de tal forma que os juros do Tesouro Americano aumentam, você vê o S&P se movimentando um pouco para cima, que é um cenário bem melhor do que o que está no consenso, que é um acordo que eles dizem magro, e nós estamos numa situação em que a Bovespa, também pela mesma razão, como mercados emergentes, tende a ter uma boa valorização. Então, qual dos dois cenários você trabalha? É determinante para dizer o que vai acontecer no Bovespa. Dado que a nossa leitura para o acordo entre os dois países é mais benigno que o consenso, a nossa expectativa é que a Bolsa brasileira tende a ter uma performance bastante significativa neste ano, neste final de ano e no início do próximo ano. Então, uma leitura favorável, mas uma leitura também cautelosa. Cautelosa à medida que você não sabe qual é o Twitter do presidente. Nos Estados Unidos, tem as eleições agora, no ano que vem, em novembro. O presidente Trump quer se reeleger. Então, o que ele precisa?
todos os nossos modelos sinalizam que você precisa de uma economia mais sólida para você se reeleger. Então, isso foi toda a história. Então, é toda a história que é a economia que determina. Então, o presidente, o que ele quer? Ele quer a economia mantendo uma taxa de desemprego muito baixa, como é hoje, em torno lá de 3,5%, e, ao mesmo tempo, consumo forte e a indústria recuperando. Para isso, ele precisa de estímulo fiscal ou estímulo monetário, onde ele consegue atuar, ou então o acordo comercial. Então, está ali as três histórias. Gastar não dá, porque o Congresso é dominado hoje, a Câmara é dominada hoje pelo Partido Democrata e não vai dar essa facilidade. Política monetária, o Banco Central americano é independente e, consequentemente, ele só reage aos fundamentos da economia, aos seus cenários. Resta a questão comercial. Está aí a importância do comércio. Então, o presidente ele deveria tem que buscar medidas que façam a economia se manter forte ou até se recuperar. É esse o que nos leva à conclusão que é favorável para o presidente Trump chegar nesse acordo e o melhor acordo possível. Agora, essa é a nossa leitura. O presidente Trump pode ver os dados mais recentes da economia americana mostrando uma recuperação, ou seja, um crescimento, em vez de ser ali entre 2 e 2,5% nos Estados Unidos, vamos dizer 2,3%, em vez de cair, o presidente acha que vai se manter ali. Então é o melhor cenário. Mas tem várias casas que veem que é possível que o crescimento no próximo ano seja menor, o que é ruim para o presidente Trump. Mas se ele achar que eles estão errados e que de fato vai se manter o crescimento, talvez não precise de acordo. Então, ele mesmo fala isso, ele vai idas e voltas no Twitter, que é difícil antecipar qual é a leitura dele, do time dele. Né? Nilson, eu queria agradecer aí ao nosso bate-papo, a presença aqui na nossa conversa de especialista, que acho que foi riquíssimo, e continuo assistindo os nossos programas. Nilson, muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado.